Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, dando início ao nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começando o nosso dia, consagrando tudo que temos ao Senhor. Louvamos a Deus por tudo, louvando a Ele pela sua grandeza. Senhor, louvo-te por sua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda. Consagro, Senhor, a minha casa, a minha família, este local que nós nos encontramos, esta cidade, tudo que nós vamos fazer hoje, eu consagro a Ti. Ao Seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Obrigado, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje o nosso assunto do Catecismo da Igreja Católica, seguindo o índice analítico, aborto. Colaboração com o aborto. Então, diante da colaboração com o aborto, nós temos no Catecismo número 2272. 2272. A cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave. A Igreja sanciona com a pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca o aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão, late sentia, pelo próprio fato de cometer o delito, e nas condições previstas pelo direito. Com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta, assim, a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, a seus pais e a toda a sociedade. Então, queridos irmãos, diante dessa palavra, desse tema, o aborto, nós temos que conscientizar, como nós dizemos aqui na nossa oração, eu reconheço e conheço sobre o assunto. Como diz o nosso Deus, Ele é a verdade e a vida. E assim Ele nos explica na palavra, nosso próprio Senhor Jesus, o 6º mandamento, não matar. E Ele nos traz assim um ensinamento muito rígido, lá em Mateus 5, no versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Para que a gente possa entender, essa excomunhão diante do aborto é aquele delito que a pessoa faz sabendo, reconhecendo tão grave que é esta situação, e ela continua a persistir. Ela não se incomoda com isso, ela não está nem aí contra a vida. O nosso Deus é um Deus que sonha com nós desde o ventre da nossa mãe. Então nós, quando somos concebidos lá no ventre da mãe, nós já estamos diante da vida. Então, nós estamos com vida. Então, aquele embrião que está lá no ventre da mãe, ele já é uma vida. Para que a gente possa compreender, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Então, se o nosso Deus é o Senhor da vida, nós temos que entender que diante dele, nós temos que se colocar no amor a Deus e amor ao próximo. Nós vamos ver daqui a pouquinho no Lectio Divino. E se eu amo o meu irmão, se eu amo a Deus, eu não devo ter esse direito de tirar a vida de ninguém. E isso é simples, meu irmão. Então, a consciência, o juízo da pessoa, a partir deste momento, você que está assistindo esse vídeo, se você pensou em tirar a vida, abortar, por exemplo, inconscientemente, eu cometi o ato sexual e ali a pessoa que está comigo fala assim, não, toma aquela pílula do dia seguinte, para tirar a vida. E a pessoa vai e faz. Você está tirando a vida, mas inconsciente. Eu não sabia que isso não podia.
Eu não sabia que já era uma vida, que já estava ali. Na minha mente, não. Por isso que o anticoncepcional, a igreja, ela fala que não é permitido, né? Mas você já viu casos de pessoas falar que é permitido porque a pessoa está passando por doenças e enfermidades. Querido irmão, aí vai de um direcionamento teu com o teu sacerdote, mas a igreja, ela já proíbe. Então, esse direcionamento você tem que entender. Eu tenho que olhar para o catecismo, olhar para o meu coração, a obediência à voz de Deus e lutar. Hoje nós temos vários meios para que a gente não use a pílula, meios naturais, né, que a mulher pode fazer e junto o homem acompanhar. Então, diante do catecismo, nada que tire a vida é permitido. Então, a gente não pode proibir o meio natural que Deus nos colocou no casamento. Então, a sexualidade não é para prazeres carnais. A sexualidade é para a procriação. Para diante disso, nós nos chegar ao êxtase, né? O esposo, a esposa, aquela unidade, o amor, mas o verdadeiro sentido com Deus é que nós deixamos se unir com esses prazeres do amor, unido à vida e à permissão divina. Então, o que a gente tem que entender que o sexo no casamento não é somente para prazeres, é também um direcionamento divino para que eu e você, para que você com a sua esposa, você com o seu marido, tenha esse direcionamento. O momento que eu me uno com o meu esposo, quando eu digo lá no altar, ali eu falo para Deus que nós não vamos nos fechar para a geração da vida. Então nós possamos entender ali que ali já começa o teu sim a Deus. Então eu não me fecho ao que Deus quer, que é a concepção, aquele momento ali que gera a criança, e ali eu começo a proibir, eu já retiro o dom da vida. E querido irmão, e aí nós vamos mais além. O aborto consciente, aquele aborto já a criança com 2, 3 meses, onde que a pessoa tira por querer, sabendo que é pecado mortal, e ela continua com isso. Então, que a gente possa ser bem entendido. Você fez por pressão, não sabendo, você conversando com o sacerdote, você explicando, e o teu coração contrito, arrependido de todo esse ato, e eu falo, eu não vou fazer mais, Senhor. Eu não sabia que isso já era uma vida, e nesse momento você vai lá e faz a confissão, segue a orientação do sacerdote. Mas se você estiver consciente, você não está nem aí, e você continua, você diz aqui a palavra, você recebe a excomunhão, é que você fica sem direito dos sacramentos, da comunhão, da confissão, a não ser que, aqui diz bem lá atrás, lá no catecismo, vai nos explicar no número 2272. Vamos voltar atrás. No catecismo número 2272. 1463 também vai nos explicar, 1463, sobre a excomunhão. Vamos lá? Um assunto que a gente tem que ter paciência e discernimento. Porque é bastante debatido e bastante questionado para quem não caminha com a igreja, né? Para quem caminha com a igreja e com os ensinamentos de Cristo, ninguém tem o direito de tirar a vida. Alguns pecados particulares graves são passíveis de excomunhão, a pena eclesiástica mais severa, que impede a recepção dos sacramentos e o exercício de certos atos eclesiais. Neste caso, a absolvição não pode ser dada, segundo o direito da Igreja, a não ser pelo Papa, pelo bispo local ou por presbíteros autorizados por eles. Em caso de perigo de morte, qualquer sacerdote, mesmo privado da faculdade de ouvir confissões, pode absolver de qualquer pecado e de qualquer excomunhão. Então, diante ali do momento da pessoa, da morte, do arrependimento total e ela reconhecendo, então aqui é um caso específico. Irmãos, nós possamos entender assim, que diante do aborto, ninguém tem direito de tirar a vida. Ninguém tem direito. Então, desde a concepção, pílula do dia seguinte, nada.
é simples. Nosso Deus, Ele não fica com é possível, não é possível. Que o teu sim seja sim e que o teu não seja não. O 6º mandamento: não matarás. Se você já chamar seu irmão de louco, odiar ele, você já está matando. Imagina você tirar a vida. Então, diante da nossa consciência, diante do nosso juízo, coloca a mão no teu coração. E agora nós vamos pedir a Deus que todas essas pessoas que já cometeram aborto, ou que vão pensar em cometer o aborto, que neste momento, Senhor, coloque a tua mão poderosa sobre todos esses corações. Dai-nos a consciência, dai-nos o juízo de que a tão gravidade que é feita. Por isso, Senhor, eu peço por essas crianças inocentes que estão ali para nascer, que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre todos. E neste momento que o teu Espírito Santo livre tantas crianças que viriam ao mundo, que são impedidas pela ignorância, pelo pecado, pelos prazeres da carne. Dai-nos a graça, Senhor, do entendimento, dai-nos a graça do amor diante das famílias. Liberta, Senhor, todos os corações da opressão, do pensamento, do ter. Sabe, irmãos, me vê assim, quantas pessoas cometem isso por quê? Porque, eu não vou casar, eu não vou ter filhos agora, eu sou jovem. Então tira. Querido irmão, querida irmã, se você está assistindo esse vídeo agora, a maior burrice que cometemos quando jovens é a falta de discernimento. Diante da vida, aconteça o que acontecer, não ouça a voz de Satanás dizendo aborte. Ali é uma vida. Não tire, não deixe que essa voz maligna entre no seu coração. A gente vê tantos testemunhos. Aquele cantor, o Thiago Brado, se não me engano, ele dá um testemunho sobre isso. Um testemunho que hoje ele é um cantor, canta para Deus, para a honra e glória do Senhor, e ele sofreu com isso ainda lá no ventre da mãe, mas Deus conseguiu providenciar a obra divina e lutar ali, né? Então é uma luta muito grande quando isso acontece, e uma dor muito profunda diante de todo o mover de Deus para a vida. Então que nós sejamos conscientes disso. O nosso Deus, Ele quer a vida para todos, não impeçais. Por isso o casal também, eu coloco todos os casais que estão fazendo uso de pílulas, que estão fazendo uso de preservativos, coloque a mão na consciência diante do mover da igreja. Se você ouvir ensinamentos que você pode, tome cuidado. Olhe para o catecismo. Nós não podemos proibir o meio natural que Deus deixou para o homem e a mulher. O casamento, que é a procriação, é ter filhos. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Agora, terminando aqui, já vamos entrar com o Lectio Divino. Uma continuação. Hoje foi um tema forte, mas o Senhor me falava: a verdade tem que ser dita, mesmo que ela doa. Por que doa? Porque o mundo vai dizer o contrário. O mundo vai te oferecer ao contrário. Não, hoje está limitado, você não consegue ter filhos, você não consegue cuidar. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus disse na palavra dele: se até os pássaros Deus cuida, quem dirá você? Não vos preocupais com o que comeis e bebeis. Coloque sua confiança no Senhor. Que Deus abençoe. Um grande abraço.